Você sabe quando eu fui expulso, me falaram uma frase muito pesada. Qual era a frase? Que foi ali que mudou minha vida. Essa frase, ela mudou a minha vida. Em que sim? Nesse corte do Pode Ser Mais, podcast da Laura Portioli. O apresentador Celso Portioli revela o dia em que foi expulso da escola. Ele conta que no momento em que estava formalmente sendo convidado a se retirar da escola, a diretora, de forma maldosa, falou uma frase ofendendo ele e fala que essa frase mudou a vida dele. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal ativando o sininho de notificação para não perder os próximos cortes. Obrigado. Tudo bem, filha? Bem, e você? Vou te chamar de Laura, tá? Laura. Mas é muito difícil chamar de Celso. Porque... É difícil, vai me chamar de pai sem querer, né? Na verdade, então... eu achei incrível que você precisou ler aí a minha história aí. Eu precisei dar uma colada, porque é muita coisa. Não que eu não saiba, gente, mas é bastante coisa. Eu queria saber um pouco da sua infância. Porque você fala muito da sua vida na TV, mas você não fala por trás dela. Da minha infância, né? Às vezes em casa eu falo da minha época, não falo isso, né? Mas eu não conto muito da minha infância, né? Eu nasci em Maringá, Paraná. É uma cidade muito bonita, muito arborizada. Eu morava na rua Mendesá, que era o nome da rua que eu morava. Uma casa simples, e lá eu tinha... Toda a minha família morava lá quase. Meu pai teve 12 filhos. E foi uma infância muito bacana de jogar bets na rua. Não sei, não sabe o que é bets, né? A gente colocava uns galinhos de árvore assim, uma bolinha, ficava batendo com um taco para acertar, derrubar a cabaninha do outro lado lá. Eu brincava de esconde-esconde no meio do mato, jogava bolinha de gude com os meus amigos. Foi uma infância muito legal, muito bacana. E aí com 7 anos eu me mudei, eu não, né? Meu pai, aliás, meu pai primeiro foi para Ponta Porã. Ele deixou minha mãe com os filhos em Maringá. Ele ia e voltava, era muito longe para chegar em Ponta Porã, do Paraná até o Mato Grosso do Sul, que era divisa do Paraguai. Era muito longe, porque a estrada era de terra, então encalhava, era terra roxa. E meu pai trabalhava lá e vinha para Maringá, bem distante. Aí quando ele melhorou um pouquinho de vida, ele levou todo mundo. Aí aos 7 anos eu me mudei para Ponta Porã, que você já conheceu, né? Aí eu fiquei lá um bom tempo. Eu fiquei lá até 1982, mais ou menos. Eu morei lá em Ponta Porã. Eu cresci em Ponta Porã, minha juventude foi em Ponta Porã. E depois eu fui de lá eu fui para Curitiba estudar. Mas você passou por um monte de lugar, né? Tem uma lista aqui de fases da sua vida, que foi Curitiba. Agora eu apaguei o negócio. Enfim, a minha cola aqui foi apagada. Mas foram alguns lugares, foram algumas fases que você passou em algumas cidades. Eu, na verdade, quando eu estava em Ponta Porã, eu fui para Curitiba para estudar em Curitiba. Uma escola melhor, tal, porque eu havia sido expulso da escola que eu estudava lá no Mato Grosso do Sul. Então eu me mudei para Curitiba para estudar, porque minhas irmãs já moravam lá. Minhas irmãs estudavam em Curitiba. O meu pai, ele conseguiu formar quase todos os filhos. Ele pagou escola para todo mundo. Então foi um cara que ralou muito para poder colocar os filhos nas escolas. E eu peguei e fui estudar em Curitiba. E aí sim que começou a minha paixão pelo rádio. Aí eu comecei a mudar. Eu morei em Curitiba, eu morei em Uberaba, eu morei em Ribeirão Preto, eu morei em São Paulo. Então eu fui passando por várias cidades por causa do rádio, né? E com a intenção, eu dizia que a minha intenção era estudar. Eu passava no vestibular numa outra cidade, eu começava uma faculdade, mas na verdade eu me interessava mais pela rádio, pelo microfone, do que pela faculdade. E você prestou engenharia? Fiz engenharia civil, minha primeira faculdade que eu passei. Mas aí você não chegou a concluir ela? Não concluí. Eu fiz um tempo de engenharia civil. E eu fazia faculdade de manhã, e quando era tarde, eu saía da faculdade, eu ia visitar todas as rádios de Curitiba e queria trabalhar em rádio, não conseguia, fazia testes, reprovava, mas a minha vida era visitar rádio. Eu também não fui um aluno ruim de engenharia. Eu desenhava bem, eu era bom de matemática, mas só que o amor pelo rádio foi maior. Eu percebi que o rádio era a minha paixão. Aí eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui em exatas, né? Eu falei, eu vou mudar, vou fazer jornalismo. E eu fui atrás de uma faculdade de jornalismo, de comunicação social. Chegou a entrar? Entrei, passei. Eu tinha muita sorte em vestibular. Mas você não estudava ou você estudava? Você se considera um aluno bom ou aluno mediano pra ruim? Eu estudava quando eu precisava, mas eu nunca reprovei na vida e eu sempre tirei nota boa. Eu também não prestava muita atenção na aula, porque eu era Você foi expulso, não foi? Eu fui. Você fala pra filha que foi expulso de uma escola. Eu fui expulso injustamente. Injustamente, como isso é legítima defesa? Foi uma injustiça comigo. Por quê? Porque eu acho que foi. O que você fez? Você sabe quando eu fui expulso? Na verdade, foi um problema de uma prova lá, que a professora distribuiu uma prova a mais, aí eu tinha 2 provas e tal. E aí uma prova ficou rodando pela sala, e aquela prova era o gabarito. E aí eu com preguiça queria sair logo da sala de aula, com preguiça de esperar para entregar minha prova. Eu peguei, passei a minha prova para um amigo e falei, entrega as 2. E na verdade acabou amassando a minha prova, eu fiquei sem prova. Então de 2 provas que eu tinha, acabei ficando sem nenhuma. Aí eu tentei um jeito de voltar a minha prova para as provas da professora. E aí deu um problema, e aí acharam que eu era muito bagunceiro e me convidaram a se retirar da escola. E nesse dia me falaram uma frase muito pesada. Qual era a frase? Que foi ali que mudou minha vida. Essa frase, ela mudou a minha vida. Em que sentido mudou a sua vida? Mudou minha vida porque caiu a ficha, que eu era realmente hiperativo, eu tenho dislexia, você sabe disso, você também tem, né? Então,
eu era inquieto na sala de aula. E ali a diretora falou uma frase muito pesada para mim, que eu falei, poxa vida, agora eu vou mostrar para ela que eu não sou nada disso. E foi aí que eu comecei a estudar muito. Tanto é que a escola que eu fui estudar em Curitiba, eu tinha que tirar tudo 9 e 10 para passar. E eu tirei tudo 9 e 10 e passei direto, e depois eu passei em engenharia civil. Naquele ano, acho que eu fui o único aluno daquela escola da qual eu fui expulso, que passou numa faculdade de renome. Porque eu estudei muito. Porque eu queria mostrar para ela que eu não era aquilo que ela falou. Entendi. Ela me falou uma frase assim pesada e eu não gostei. Qual foi a frase? Pode falar? Ela virou para mim e falou assim... Que medo. Não aceitamos retorno de vagabundo. Ela falou isso? Falou isso na minha cara. E você falou o quê? Não falou nada, né? Ficou quieto. Eu falei para ela, você vai ver quem que é o vagabundo. Você falou? Falei, lógico, é. Que linguarudo, meu. É, lógico, é. Como que ela vai falar isso pra uma coisa? Vagabundo eu não era. Eu não era. E a avó? Quer dizer, sua mãe ficou como? Meu pai e minha mãe não ficaram sabendo que eu fui expulso. Tô sabendo agora. Então só precisava ficar sabendo depois, porque o que eu fiz? Eu fiz uma jogadinha aí. Eu cheguei pro meu pai, quando eu senti que eu ia ser expulso, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, quero estudar em Curitiba. Eu preciso de uma escola melhor. Aí ele me transferiu, eu peguei minha transferência, falei, pai, vou pegar minha transferência pra Curitiba. Eu fui lá e peguei, na verdade, a expulsão, né? Peguei a transferência e fui embora pra Curitiba, fui estudar em Curitiba. E ele ficou como? Quem? Meu pai? É. Ele não ficou sabendo? Nem depois, quando ele ficou sabendo depois. Uma vez eu recebi uma notificação da escola, como que chama isso? Ocorrência. Advertência? Advertência. Uhum. Eles me deram uma advertência e aí meu pai tinha que assinar. E eu levei pro meu pai assinar. Daí, a advertência estava metade da folha. Meu pai pegou o final da folha aqui e escreveu, me deu uma bronca. Meu pai é muito sério. Me deu uma bronca muito forte e escreveu assim: caso ocorra novamente, eu quero saber imediatamente se ele está fazendo bagunça e tal. E não sei o que você escreveu lá, dando todos os direitos para a escola, para me ferrar. Aí o que eu fiz? Eu peguei aquele papel, joguei café em cima. Pra borrar... Borrou, eu cortei a metade do que ele escreveu, aí foi borrado um pouco de café, eu entreguei na escola. Falei assim, olha, meu pai assinou, mas caiu o café aqui, que ele ficou muito nervoso. E aí a outra parte eu tive que cortar, entreguei só o pedaço assinado. Nossa, isso era terrível, então. Eu era inteligente, fazer o quê? Eu conseguia dar essas... Mas, assim, eu até a 8ª série, eu tinha muita vergonha. Do quê? De tudo. Então eu não... De tudo o quê? De tudo. Das pessoas, de ler em sala de aula, do professor, das meninas, dos meninos. Eu tinha vergonha de fazer educação física, porque eu era magrinho. Tinha vergonha de tudo. Então quando a professora pedia para ler na sala de aula, eu perdia a voz, eu não conseguia ler, eu gaguejava. E de repente, quando eu mudei da 8ª série pro primeiro científico, na época era científico. Quando eu mudei, eu não sei o que aconteceu comigo. Virou uma chave que eu virei muito bagunceiro. Eu fiquei um cara contador de piada, fazendo graça na sala de aula. Eu era a alegria da sala, a turma gostava de mim porque eu fazia um monte de bagunça legal. Não era um bagunceiro desrespeitoso. Uhum. Eu fazia a sala rir e às vezes eu tirava a concentração um pouco, mas eu era da turma do fundão. E eu queria saber um pouco essa história da fita, porque assim, você enviou uma fita pro Silvio Santos, foi isso? Sim, fui enviar uma fita para ele. Quantos anos você tinha? Eu já era velho, filha. Eu já tinha 25 anos. Nossa, quase a minha idade, você tá me chamando de velho. Não, 25 anos? Eu não era novinho, né? Eu já tinha 25 anos. Eu já tinha quase 8, 9 anos de rádio já. Por que você resolveu mandar essa fita? Bom, é uma história longa, né? Você lembra que eu falei que em Curitiba eu não tive oportunidade de rádio? Sim. Se caso queira assistir a entrevista completa, o link estará na descrição do vídeo. E muito obrigado por ter ficado até aqui e não esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal ativando o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado.